Palavra de Deus em Mateus capítulo 22. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhe em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, e os meus bois cevados, já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, outros se apoderaram dos servos e os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Ide, verso 9, pois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrarem. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons, e a festa nupcial estava cheia. Essa primeira parte, Jesus está colocando um exemplo. E Jesus pegava esse exemplo, geralmente, do convívio, né? Dos judeus, aquilo que os judeus estavam acostumados a ver. Situações de injustiça, situações de trabalho. Geralmente essas parábolas, que podem ser histórias reais, adaptadas, ou podem ser histórias que já contavam entre eles. Pode ser, em alguns casos, até história verídica, porque a Bíblia diz que ele revelaria segredos através de parábolas, segredos antigos. Então Jesus faz aqui uma espécie de aplicação, e isso tem um teor psicológico, é o chamado psicodrama, onde quando é contada uma história para nós entramos nessa história, nós começamos a viver os personagens dessa história. Isso é o que acontece quando você lê um livro, quando você lê a história de Jesus. Nesse momento você deve ter imaginado Jesus cercado de pessoas, talvez em pé, talvez sentado. Isso tem muito a ver com sua psique, com a sua mente, e você, quando entra na história, você começa a viver o personagem. E às vezes o personagem é bom, e às vezes o personagem é mau, e é isso que você deve analisar quando você está vendo a Bíblia. Por exemplo, quando você olha a história de Jacó e de Labão, você vai ver que Jacó primeiro foi mal com seu irmão, ele trapaceou, enganou o seu pai, e ele, em consequência disso, ele foge, provavelmente não viu mais a mãe dele morreu sem ele tornar a vê-la. Isso é um castigo para os dois, de certa forma, e ele vai lá conviver com Labão e vai ser enganado várias vezes e perseguido, e vai viver anos de aflição. E veja o quanto a mágoa, o quanto o problema familiar traz, porque se existia uma promessa de Deus na vida de Jacó, que Jacó seria a liderança e já existia, não precisava ele trapacear para conseguir. Ali o texto não está dizendo que é o método que Deus usa, trapaça para dar uma bênção a Jacó, não. A Bíblia ali quer dizer que quando Deus promete algo a alguém, ele dá aquilo que ele prometeu, ele cumpre a sua palavra, mesmo que a pessoa saia do prumo. Então Jacó tentou usar métodos, e a sua mãe tentou usar métodos para poder tomar a primogenitura de Esaú e dar para Jacó, mas não precisava. Outro erro foi que Jacó, sabendo da revelação a respeito disso, não tomou posição, ainda quis abençoar a pessoa errada. Veja que, por causa de uma falha de Jacó, por causa da falta de atitude de Isaac, perdão, a mãe dele tomou uma atitude errada e inclui o filho nessa atitude. Então, quando você lê a história de Jacó, não quer dizer que a Bíblia está concordando com os erros de Jacó. Está apresentando a natureza humana, a natureza que foi apresentada em Gênesis, com o bem e o mal dentro dela. Você vai ver todos os personagens bíblicos, basicamente, com o bem e o mal dentro deles, salvo algumas exceções em que o texto não aborda a maldade do coração do personagem. Mas quando você estiver lendo a história de Jacó, você tem que ser Jacó em algum momento você tem que ser Esaú, em algum momento você tem que ser Rebeca, em algum momento você tem que ser Isaac, você tem que ser Labão, você tem que ser Lia. Quando você se coloca no lugar de todas essas pessoas, você vai sentir um pouco das emoções que essas pessoas sentem. Por exemplo, Labão, ele era mau, ele engana Jacó, mas ele não era tão mau.
Ele viu que a filha dele tinha um defeito, que era difícil de casar, então ele faz uma jogada também por amor a ela, amor à sua filha, ele queria que ela casasse. Então ele trapaceia, mas ali está sendo apresentado o bem e o mal em todo momento. O grande foco de Gênesis é apresentar a criação, o poderio de Deus, o pecado humano e as consequências do pecado, que é a morte e a corrupção da natureza humana. Então, quando você entra num personagem, você tem que analisar todos os personagens bíblicos. Quando Jesus aqui falar com o fariseu, você não tem que, na sua mente, porque a fala é de Jesus, pensar que você é Jesus falando com o fariseu. Não, se coloque no lugar do fariseu. Se coloque no lugar dos ouvintes, se coloque no lugar de tudo à sua volta. Porque aí você vai entender a Bíblia melhor. Existe na Bíblia também uma psicologia, um psicodrama, onde Deus arma toda essa situação para poder, de repente, curar traumas complexos. Porque quando você se coloca no lugar do outro, é mais fácil perdoar. E você analisando a história, por exemplo, de Jacó, você vai ver que o conflito familiar dele trouxe-lhe males, problemas financeiros, problemas emocionais, sofrimento de muitos anos, foram 20 anos separados, não teve mais direito, acredito que veio a sua mãe, encontra seu pai ali velho, veja que ele perde 20 anos da vida dele, longe da família, e às vezes é esse o sacrifício da discórdia. Casais se separam, filhos para um lado, filhos nas drogas, filhos com problema. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e parece que 90% dos jovens presos estavam relacionados à rejeição, abandono, divórcio. Toma cuidado com isso. Toda vez que o casal entra em discórdia, você vai dar para o seu filho a pior vida que você iria dar. Não pense que você vai dar a melhor faculdade para ele, isso é bom, que o melhor roupa, o carro, não. Não era isso que é melhor para ele. O melhor para eles é ter os pais juntos e viverem felizes. Então, quando você rompe uma relação, seja com seus pais, com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, com seus amigos, com alguém da igreja, tem consequências gravíssimas. E aqui Jesus estava no psicodrama dele aqui, uma parábola contando e falando que o reino dos céus era igual a um homem. E esse homem faz uma festa para os seus filhos, para o seu filho de casamento, e de repente nem os convidados não querem ir, é que eles dão um motivo, cada um estava preocupado com sua própria vida. Ele está falando aqui da salvação. Tem pessoas que não querem ir para a igreja, tem pessoas que não querem ler a palavra, tem gente que diz, eu tenho preguiça de ler. Tem pessoas que dizem, eu não consigo ler, eu não entendo a Bíblia. Mas na verdade não é que não entende, é que ela não gosta de ler e não quer ler. Mas ela consegue assistir uma série, ela consegue ler um romance. Tem pessoas que lê 10, 20 livros por ano, mas não consegue ler a Bíblia uma vez. Porque ela não gosta da Bíblia. No fundo, ela não ama a palavra de Deus. No fundo, ela nem ama a Deus. Ela só arruma uma desculpa. Ela diz que a Bíblia é complicada para ela arrumar uma desculpa e não ler. Mas se ela gostar de alguma coisa, ela lê uma, duas, três vezes até ler. E a Bíblia é um livro fácil de entender. Porque a maioria são histórias. Alguns casos requerem interpretação, outros não. Então, as pessoas pouco interessadas em Deus não procuram a Deus. Aí Deus manda o quê? Para as bodas, aquelas pessoas que não estavam interessadas, que não eram dignas, que não estavam preparadas. E aqui Jesus faz uma alegoria também com os judeus, que eles eram o povo de Deus escolhido, mas eles rejeitaram naquele momento Jesus. E não estamos falando de todos os judeus, estamos falando de grupos específicos e até poucos. E que eles agora iam atrás de outro povo, de uma nação, e graças a Deus nós fomos achados também por causa disso, e foi chamado ao convívio da palavra de Deus e à santificação, e os judeus ainda têm planos na vida dele, não encerrou a história dos judeus, Deus ainda vai salvar os judeus, tem promessas para cumprir na vida de Abraão e de tantos outros que ainda não cumpriram e precisam ser cumpridas. Então nós não devemos odiar os judeus, pelo contrário, amar, entender que eles cegaram espiritualmente e nós somos beneficiados por essa cegueira de fato. E aqui Jesus vai contar esse drama dessa primeira e fala do casamento. Procurou e, e aqui ele faz uma menção de um convidado que chega mal vestido, que não estava apropriado para as bodas, ele retira que mostra que mesmo pessoas que são convidadas ao cristianismo, que
por lógica, não teria direito, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Não é porque você não é judeu, você pode estar de qualquer jeito na igreja. Deus chamou pessoas que não são judias para a igreja, para o seu povo, mas essas pessoas têm que estar vestidas a caráter, com santificação, com verdade, com honestidade, vestidas as vestes da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, por meio da fé. Claro que a salvação é pela fé, e a fé é somente, mas essa fé somente, ela opera com obediência à palavra de Deus. E ele diz: muitos são chamados e poucos escolhidos, mandou lançar nas trevas exteriores. Ali Jesus está fazendo uma referência à condenação. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderia em alguma palavra. Eles queriam pegar Jesus, no verso 15 aqui, em algum erro, e enviaram os discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensina caminho de Deus segundo a verdade, e ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Eles queriam armar uma situação. É uma pergunta em que Jesus ou era jogado contra os judeus, porque ele dizia: não, pague a César, porque aí ele dizia: poxa, então ele está contra os judeus. Ou então ele dizia: não, não pague a César, e criava uma rebelião, e isso colocaria numa situação difícil, e poderia até ali gerar a morte, a prisão de Jesus. Então, eles armaram uma cilada para Jesus. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostra minha moeda. E ele pegaram o dinheiro, e ele diz que essa inscrição diz de César. Ele diz aquela famosa: dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Naquela época, o povo estava cativo de César, o imperador de Roma. Então, o povo tinha obediência, não tinha outra saída. Se rebelar ali seria suicídio naquele momento. Então, tudo isso estava predeterminado. Ainda estava o povo de Israel uma espécie de cativeiro que foi desde a época da Babilônia. Então, esse povo estava debaixo de um cativeiro e queria um libertador humano, e estava criando uma situação porque estava com inveja de Jesus. Lembrando que não eram os judeus todos, eram grupos específicos dentro das diversas igrejas do judaísmo, os saduceus, os fariseus. E nós já explicamos sobre isso. Então, o que acontece? Jesus diz: ó, você dá a cada um o que é de Deus, você tem que prestar a Deus o que é do homem ao homem, o que é do teu irmão, o que é do teu patrão, o que é do teu filho, do teu funcionário. É a famosa frase: dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Dá a cada um que lhe é devido. A quem honra, honra, o apóstolo vai falar depois. A quem justiça, justiça. A quem diz-me oferta, diz-me oferta. Faz o que tu tem que fazer, que é tua obrigação. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e deixaram e se retiraram. Ou seja, a sabedoria de Jesus era muito grande. Jesus já tinha dito: está aqui quem é maior do que Salomão. E eles, ouvindo isso, maravilharam. Verso 23. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição. Veja, eu estou explicando sempre isso porque os áudios, não sei onde vão chegar os áudios, não vão chegar todos em sequência para todo mundo. Uns ouvem um, outros ouvem outro no grupo aí, juntando todos os 3 grupos, tem algumas pessoas. E veja bem, os saduceus eram uma igreja dentro do judaísmo. Vamos usar esse termo. É como se no Brasil tem os evangélicos, e dentro dos evangélicos você tem os assembleianos, são da Assembleia de Deus, os batistas, os presbiterianos, da Deus e Amor, da Internacional da Graça. E cada um tem suas crenças próprias, mas a maior parte é comum: Pai, Filho e Espírito Santo, Bíblia como palavra de Deus, acredita no Espírito Santo, e uma série de coisas. A maioria é comum, mas tem as suas áreas que uns acreditam em umas coisas, outros em outras. Por exemplo, Batista Reformado não acredita que os dons de cura se manifestam hoje, os dons de língua. Os assembleanos acreditam. A Internacional da Graça foca nas curas, libertações, porque é ainda mais do que as outras. Então tem essas diferenças. E lá dentro tinha as diferenças próprias dele. Os saduceus, por exemplo, não acreditavam na ressurreição. Eles não acreditavam que as pessoas podiam ressuscitar. Aí eles armam uma contra Jesus de Jesus. Moisés disse: se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão.
E houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou a sua mulher seu irmão. Da mesma forma, o segundo, o terceiro até o sétimo. Ele quis dizer o seguinte: uma mulher casou com um homem, esse homem tinha mais 6 irmãos, eram 7, e aí o primeiro irmão morreu. O que a lei dizia? A lei dizia que quando o irmão morresse, a ela tinha que casar com um dos irmãos dele, para poder que os filhos que nascessem a ela ali, os primeiros ou alguns, seriam filhos do irmão. Nós achamos isso um absurdo, por exemplo, quando a gente não conhece. Hoje a ciência sabe que tem um negócio chamado quimerismo. O que é isso? A mulher, quando ela tem relação sexual com um determinado homem, ela absorve o DNA daquele homem. E é possível que, por exemplo, ela casando com o segundo irmão, ela no DNA do filho dela que nascesse, viesse um pouco do DNA do irmão que morreu. Isso é possível geneticamente, mas não só isso, né? Era uma determinação de Deus. Só que ele está dizendo, ó, ela casou com um, ele morreu, casou com outro, morreu, morreu todo mundo. Quando ressuscitar, ela vai ser mulher de quem? Porque ela casou com os 7. Claro que sempre como viúva. Jesus respondendo disse, errais não conhecendo as escrituras e o poder de Deus, porque na ressurreição nem casa, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Veja, Jesus está dizendo aqui que serão como os anjos e está crendo na ressurreição. Como Jesus acreditava na ressurreição e acreditava em anjos, claro que ele chefiava os anjos, ele é assentado à destra de Deus ali, criou todas as coisas, Deus criou pelo poder da palavra, que é o próprio Cristo. E Jesus, ele, quando homem, ele, com certeza, a família dele pertencia ali a o grupo mais próximo do que ele acreditava, que era fariseus, né? Os fariseus ali, Jesus nem tinha característica de zelotes, porque ele não era revolucionário, ele não queria ali tomar o poder. Jesus não era saduceu, porque Jesus acreditava em anjos e ressurreição. Então, dos grupos ali que a gente entende que a família de Jesus provavelmente era da igreja dos fariseus. Igual você disse, você é evangélico de qual igreja? Evangélico da Assembleia de Deus. Então, você é judeu de qual igreja? Eu sou judeu dos fariseus, eu sou judeu dos saduceus, é mais ou menos isso. Então, aqui nós nos baseamos. Podemos afirmar 100%? Não. Mas podemos ter uma ideia, né? E Jesus está dizendo, ó, serão como anjo. E ele diz, ó, e acerca da ressurreição não tem lido que Deus declarou, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas do vivo. Ou seja, Deus quando se apresentava, Deus não se apresentava como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, então é porque Jacó, Abraão e Isaac para Deus está vivo. Deus não é Deus de mortos, ou seja, ninguém morre para Deus. Às vezes a pessoa diz, a criança morreu e o pai sofreu, por que Deus fez isso? Deus fez isso porque permitiu, às vezes não foi Deus que fez, mas permitiu, porque na verdade quem é o verdadeiro pai da humanidade é Deus, e para Deus não existem mortos. Ninguém morre para Deus. Às vezes o pai se despede dos filhos, os filhos morrem, às vezes os pais morrem, há um choro, há uma tristeza, uma solidão, mas Deus, para Deus ninguém morreu. Está do mesmo jeito para ele. Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivo. Quem perde somos nós, quem nos separa são nós que nos separamos dos entes queridos. Agora, o pior de tudo é a segunda morte, que essa vai separar o homem definitivamente dos seus parentes e definitivamente até de Deus. Não que Deus não possa ver a sua situação, mas ficam separados para sempre. Então, essa responde a muitas perguntas. Deus não é Deus de mortos. Então, Deus, por que Deus matou uma criancinha? Para ele, ninguém morreu. Morreu no acidente, morreu no furacão, ninguém morreu para Deus. Ninguém nunca morreu para Deus. Todos estão vivos. Adão está vivo para Deus. Você está vivo para Deus, está ouvindo essa palavra. Pessoas que ainda vão nascer já estão vivas para Deus. Até porque Deus, para ele, não tem passado nem futuro. É tudo presente para Deus. Deus, ele é o Deus que era, que é e que há de vir. Você já orou pelos seus filhos? Às vezes você diz, eu nem casei ainda, mas ore, porque seus filhos já existem para Deus. Se é que você vai ter.
Seus netos já existem para Deus, seus bisnetos já existem para Deus, já estão lá com suas provações, no tempo futuro, porque esse futuro já está na mão de Deus. Então, o tempo passa para nós estamos sujeitos ao tempo, mas o Deus não está. Nós estamos debaixo do tempo, mas Deus não está. Então, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos estão aí precisando de suas orações. E que bacana, né? Que um dia ele numa prova, vamos dizer que Jesus não volte, porque eu acho que Jesus vai voltar logo, vamos dizer que daqui a 100 anos, um bisneto seu, tataraneto, está passando uma provação e de repente Deus entra na vida dele por causa de uma oração que um tataravô dele fez. Tem a oração de Abraão, que está servindo para nós até hoje, o nosso pai na fé, que nos gerou na fé. Claro que nós somos gerados em Cristo, mas Abraão é nosso pai na fé também. Nós somos descendência de Abraão, então as orações de Abraão estão nos servindo até hoje. Então ore pela sua descendência. E as tubas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Verso 33. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Veja, Jesus aqui, ele está falando na lei do amor. E é bom, muito bom explicar isso aqui, porque os cristãos não entendem. Jesus acabou com tudo e estabeleceu só a lei do amor? Não. Jesus resumiu. É como se dissesse, resuma a religião em poucas palavras. O que é o cristianismo em poucas palavras? O cristianismo em poucas palavras é o amor, a lei do amor. Mas o que é a lei do amor? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Isso quer dizer que você tem que cumprir todos aqueles mandamentos da Bíblia. Só que todos aqueles mandamentos da Bíblia estão inclusos nesse primeiro e, de certa forma, no segundo, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja, se tu ama o teu próximo, tu não vai roubar ele, então não roubarás. Se tu não ama, se tu ama o teu próximo, você não vai matá-lo, então não matarás. Se tu ama o teu próximo, tu não vai tomar a mulher dele, então não adulterarás. Então não é que Jesus acabou com os mandamentos ou e criou dois novos. Não. É os mesmos, só de forma resumida. Resuma o hino nacional. Povo heróico de brado retumbante, você pode dizer, mas é só isso? Não, mas dá uma ideia. Para quem é brasileiro, dá para ter uma ideia. Então, Jesus está resumindo os mandamentos, dizendo é só isso. Agora, tem uma aplicação especial, porque, veja, se na lei você podia cumprir os mandamentos sem amar a pessoa, por exemplo, você pode não adulterar por medo. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você começa tendo medo de Deus. Já é alguma coisa. Eu passei muito tempo que eu não cometi alguns pecados com medo de ser castigado. Isso não é ruim, é bom, mas não é o que Deus quer. Você pode cumprir os mandamentos, você não tem medo de Deus, mas você cumpre porque sabe que é o certo a fazer. Como alguém que bebe e vai dirigir. Eles, poxa, eu tenho medo de ser pego na blitz e pagar a multa de R$ 2.000, não sei nem quanto é que é a multa, mas ele, por medo, ele não dirige bebendo, então isso é bom. Mas ele pode simplesmente dizer, não, eu não tenho medo de dirigir bebendo, mas o certo é dirigir sem álcool, porque eu posso atropelar alguém, eu posso causar risco para mim, eu tenho filhos, isso também é bom. Isso é a pessoa que obedece à lei por consciência. Ele não ama o próximo, mas ele tem consciência que isso é o certo a fazer. Ele pode ou ter medo, ou saber o que é certo e fazer porque é certo, mesmo que ele não tenha medo, mas ele pode fazer porque ele ama. Ele vai sair de casa e dizer, poxa, eu amo meu próximo, eu jamais vou colocar a vida dele em risco. Ele tem filhos, ele tem mãe, ele tem pai, eu também tenho, então, por amor ao meu próximo, eu não vou beber. Eu não vou nem beber nunca. Porque eu nunca quero pôr em risco a vida de ninguém, nem a minha, porque o álcool faz mal. É mais ou menos isso entre ter medo, ter consciência e ter amor.
Então Jesus está dizendo: eu não quero que vocês, não é só não fazer. Para Deus, melhor para Deus não é só que você não adultere, é que você não adultere porque você ama a Deus, não porque você tem medo dele, ou porque você tem consciência das consequências e do certo a fazer. Claro que essas três coisas têm que estar juntas, né? Tem as três coisas em você, para aqui, porque vai ter momentos que o pecado vai lhe tentar. Ele tentou Davi. Naquela hora, se Davi tivesse tido pelo menos medo, tinha salvado a história. Mas ele nem teve medo, nem consciência, nem amor. Faltou tudo e ele pecou. E Deus perdoou porque ele se arrependeu. Isso também é importante. Então, é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está acabando com o mandamento, porque o mandamento nunca acabou. Jesus está dizendo que o motivo que a pessoa deve cumprir os mandamentos deve ser por amor e não só por medo ou por consciência. Mas é preciso temer consciência, porque isso às vezes é progressivo. Por isso que ele diz: o temor do Senhor é o princípio, não é o final da sabedoria. O final é o amor. A lei do amor é superior, porque ela é o ápice, é o topo da sabedoria. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? E eles disseram: de Davi. Disse-lhes ele: como então é que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? Ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele momento ousou mais alguém interrogado. Então Jesus, ele coloca em xeque, já que ele estava sendo colocado em xeque, Jesus pergunta: olha, como é que Jesus, o Cristo, pode ser filho de Davi se Davi chama ele de Senhor, né? Então ele queria mostrar que o Cristo seria da descendência de Davi, mas seria muito superior a Davi. Ele nasceria na descendência de Davi, mas ele seria de origem celestial, porque Davi chamava na sua oração, se eu não me engano, no Salmo 110, Davi chamava o Cristo de Senhor, ele era o Senhor de Davi. Então, Jesus conclui esses ensinamentos. A palavra de Deus é soberana. E hoje vem com ensinamentos, e esse Senhor que é Senhor de Davi é Senhor também da tua vida. E pode dominar sobre o teu coração, sobre os teus problemas, derramar no teu coração o amor, a lei do amor, o Espírito Santo derramar amor no teu coração e mudar tudo à tua volta. E esse amor entra na tua vida transformando a tua história, porque às vezes é preciso isso. E se Jesus era Senhor de Davi, ele é Senhor de tudo. Os demônios diziam: que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo, vem nos atormentar do tempo. Então esse espírito que te perturba, essa tua prova que tu está passando, ela está debaixo do senhorio de Cristo, que pode mudar a tua vida a qualquer momento. Tem esperança para a tua causa. Receba a palavra e compartilhe. No nome de Jesus. Amém, amém.